Fala, galera, bom dia. Beleza, gente? Fala, Matheus. Na paz, mano? Beleza? Bom demais. Só o Matheus que liga a câmera aqui, né, gente? Gay de vocês liga a câmera, né? Sacanagem, hein? Então, bom dia, né, para todo mundo aí. Bem-vindos à Matrix. É o seguinte, galera, estamos aí caminhando, né, nossas aulas para o final do ano. Como eu tinha dito para vocês, né, lá no comecinho do ano, acho que na primeira semana de aula eu falei isso, né, para vocês, quando a gente estivesse chegando mais para o final do ano, eu ia destinar minhas aulas todas de filosofia, né? Porque o conteúdo de filosofia é muito mais extenso que o conteúdo de sociologia, né? Então, a gente está na filosofia moderna, estamos terminando a filosofia moderna. Falta discutir aqui, na filosofia moderna, o empirismo do Bacon e do David Hume e o Kant. E aí, para a gente terminar essa parte, eu vou dar ênfase agora, até o final do mês de novembro, né, com as nossas aulas até o final de mês de novembro, no conteúdo de filosofia. Beleza? Tranquilo, né? O contrato de vocês vai até o final de novembro, então eu vou com filosofia com vocês até lá. Eu tenho 5 aulas e é o tempo que eu vou gastar para trabalhar 5 novos autores ainda. Combinado? Beleza? Rapidamente para mim, ó, anota, por favor, o que eu vou passar aqui no quadro para vocês. Tá dando para enxergar de boa aí? Tá, não tá? Todo mundo estiver enxergando bem aí, se dá para ver de boa, me dá um ok no bate-papo pelo menos aí. Vamos lá rapidamente aqui. Ok, então vamos lá. Não, Bacon não é dessa idade aqui não. Viajando aqui. Confundi a data com Descartes. Aí, agora sim. Galerinha, é o seguinte. Tá dando para enxergar de boa aqui, no que tá de azul aqui, né? Tá tranquilo, então beleza.
Deixa esta vontade dividida. Quero entrar na sua vida, caminhar o teu caminho. Prontinho, terminou? E agora? Terminou? Vou pegar uma água aqui, hein? E aí, como é que foi a semana do saco cheio, gente? Foi bom? Deu para dar uma descansada? É bom, né, cara? Dar uma livrada, assim, sei lá. Eu acho excelente. Rapaz, nem parece meu quadro, ó, tá até bonito hoje. Bom, então vamos lá? Deixa eu começar. Nossa, trem torto aqui, hein, velho? Quem tem toque? Quem tem toque enlouquece, né? A hora que eu vi na imagem ali, velho, você é doido. Vamos ver se eu não faço torto também. É, ficou tão. Nossa senhora, ficou torto de novo. Não tem problema, não. Acho que o problema aqui é de cognição mesmo. Vamos lá. Galera, é o seguinte, bem-vindos à Matrix. Eu enviei um material para o colégio, uma lista, tá? Com um texto sobre o Francis Bacon, é preciso ler, e exercícios. Como sempre, né? Texto, exercícios para vocês aprofundarem nesse conteúdo aí, tá? Eu
conto com vocês lendo, porque assim, senão não adianta, tá? Só a explicação às vezes fica, né, meio raso. Acho que é bom se aprofundar lendo também o texto. Seguinte, dentro da história do pensamento filosófico, o empirismo é uma tradição, né, na modernidade que vai discutir questões relativas à epistemologia. Eu quero a atenção de todo mundo aqui em cima nesse conceito aqui para mim. Ó. Olha para cá. Epistemologia. Epistemologia é o que a gente conhece na filosofia como a filosofia do conhecimento. Né? Porque episteme tem a ver com verdade, conhecimento, sabedoria, né? Enquanto o logos é o estudo filosófico, estudo racional, né? Ou seja, a compreensão, né? O saber sobre o conhecimento. O que isso significa? A epistemologia, a gente reconhece ela como a chamada filosofia do conhecimento, ou as teorias do conhecimento, porque estão envoltas na seguinte discussão. Qual é a origem da verdade? O que constitui um conhecimento seguro e verdadeiro? Ou seja, a chamada filosofia do conhecimento ou epistemologia é a área da filosofia que investiga as questões fundamentais do conhecimento, origem do conhecimento, os fundamentos do conhecimento e etc. Durante a modernidade, muita atenção, por favor, durante a modernidade, duas grandes esferas da epistemologia se subdividiram, né, numa luta que eu costumo chamar de conflito de titãs, porque são vários autores importantes, né, grandes teóricos dessa área de discussão, que se opuseram, né, de duas maneiras. O empirismo, que a gente começa a estudar hoje aqui com o Francis Bacon e a próxima aula com o David Hume, beleza? E o racionalismo de tradição cartesiana. Eu quero até aproveitar a situação para, né, falar para vocês. É muito importante para vocês aqui do Matutino que foram convidados a fazer aquelas aulas daquela maratona intensiva que está rolando à tarde, cara. Tá? Na minha área, por exemplo, eu tenho 13 encontros até lá. 7 aulas de filosofia e 7 sociologia. Eu estou trabalhando o suprassumo para o Enem, cara, para essas aulas. Inclusive, na primeira aula minha, eu trabalhei o pensamento de Descartes, que é a oposição a esse pensamento aqui. Você participar de lá vai reforçar demais, viu, velho? Vai ajudar muito, eu diria você aí sobre filosofia, tá? Então, mais uma vez, a tradição moderna da epistemologia subdividiu duas grandes correntes do pensamento. O empirismo, de tradição britânica, com a obra de Thomas Hobbes, de John Locke, David Hume. Lembrando que Hobbes nós já trabalhamos na teoria lá do contrato social, né? E, do outro lado, o racionalismo de tradição cartesiana. René Descartes, Leibniz, Spinoza, que são vários autores que, durante a modernidade, se opuseram, né, esse pensamento. De um lado, o racionalismo, do outro lado, o empirismo. Beleza? A grande discussão desses autores vai ser a respeito da origem do conhecimento. Ou seja, empiristas defendem a tese de que o nosso conhecimento ele é proveniente do contato com a experiência dos sentidos, com a experiência sensorial, então com os elementos que são fundamentais, né, dos sentidos, e o racionalismo, principalmente da tradição cartesiana, vai defender que o conhecimento se origina na nossa razão, né, nas nossas ideias. René Descartes acredita em ideias inatas, ideias que nascem no homem, enquanto todos os empiristas se opõem a esta ideia. Todos os empiristas não concordam com a ideia de que conhecimentos são inatos, ideias são inatas em nós, beleza? Então, para os empiristas, não existe ideias inatas. Tá claro essa introdução aqui? O que você precisa saber toda vez que você vai estudar o empirismo, o racionalismo, né? Que são duas correntes de pensamento opostas, beleza? Que se opuseram a respeito da origem do conhecimento. Beleza? Dúvidas e questões aqui nessa primeira parte? Alguma coisa que não ficou claro? E aí? Posso continuar, né? Então vamos lá. Dentro da tradição moderna,
as discussões a respeito, né, as discussões a respeito sobre a origem do conhecimento, Rian, o Kant, ótimo você ter perguntado. O Kant foi o autor da filosofia, né, alemã, que vai acabar com essa cisão entre racionalismo e empirismo. Kant vai escrever 3 obras chamadas de críticas. Crítica da razão pura, criticando o racionalismo, crítica da faculdade do juízo, criticando o empirismo, e a fundamentação da metafísica dos costumes. Todos esses livros, e a crítica da razão prática. E aí, caiu para todo mundo, gente? Ou caiu só para mim aqui? Deu uma travadinha e depois caiu. Então voltou. Então, beleza. Então, o Francis Bacon, ele é um filósofo que vai propor as primeiras grandes tradições concretas do pensamento em Está difícil, sim. que rompesse com o pensamento aristotélico. Tá? Para vocês terem uma ideia, o Aristóteles, né, o método aristotélico, travou de novo aonde? No Bacon. Isso, então tá. Francis Bacon escreveu uma obra muito importante, né, um dos livros mais importantes de toda a sua filosofia, chamado Novo Organo. Essa obra, ela representou, durante boa parte da ciência moderna, uma crítica ao pensamento aristotélico. O método aristotélico era o conhecido como método dedutivo, método que se baseava, por exemplo, naquela metafísica super abstrata. O que o Bacon queria? Presta atenção. Francis Bacon queria fundar uma nova ciência. O livro do Aristóteles chamava Organum, né? O livro que foi a base do pensamento científico dele. O livro do Francis Bacon, Novum Organum, ou seja, o novo organo que ele faz como crítica ao pensamento aristotélico. Qual que era a intenção dele, né? A intenção de Francis Bacon era fundar uma nova ciência que fosse objetiva, uma ciência que fosse pautada em comprovação de veracidade. Porque para o Bacon, né, o método aristotélico, cara, olha que louco. Aristóteles viveu no século IV a.C. O método do cara sobreviveu 15 séculos, né, predominantemente. O principal método da Idade Média, do início da modernidade, é o método aristotélico. Então, o que o Bacon propõe é o rompimento com a visão de mundo aristotélica e a fundação de uma nova forma de conhecimento pautada em comprovação empírica, em uma ciência que tivesse mecanismo de comprovação na realidade. Então, o método que Bacon irá fundar, conhecido como método indutivo, é oposto ao método aristotélico dedutivo. Beleza? Lembre sempre que Bacon quer propor uma crítica ao Aristóteles. Para a gente comprovar o que eu estou explicando aqui agora para vocês, eu quero muita atenção em relação a isso aqui. Ó. O Sandila, o Francis Bacon tem em comum com o Hobbes, o Locke e o Hume, a ideia de que o conhecimento parte da experiência. Beleza? Para esses autores, todo conhecimento humano não deriva de ideias inatas, como diria o Descartes. O conhecimento parte e surge, antes de mais nada,
da experiência dos nossos sentidos. Então, o contato permanente do homem com a realidade se dá através dos sentidos, tá? Olfato, paladar, visão e audição. Beleza? Então, todos eles têm em comum autores do empirismo. É o que a gente chama de tradição britânica, que todos eles são ingleses, tá? Não é à toa, ô Sândila, que a Inglaterra é o país pioneiro, fundamentalmente pioneiro, das chamadas revoluções científicas, né? Das experimentações científicas. E os empiristas têm eu acho que uma influência muito forte nesse aspecto. Ok? Beleza? Então, agora eu quero que vocês prestem atenção um pouquinho sobre Francis Bacon, tá? Que eu vou passar para vocês aqui, vou compartilhar minha tela, e é rapidão, uma teoria baconiana que eu preciso que vocês se atentem aqui, tá bom? Francis Bacon foi um filósofo e cientista britânico nascido na cidade de Londres em 1561 e falecido no ano de 1626. Galera, tá dando para ouvir? Sim, de boa. Tá de boa, né? Ok, então beleza. Bacon viveu na mesma época que Galileu, mas era um empirista radical. Empirismo radical, hein? Atenção. O empirismo afirma que a natureza só pode ser compreendida através do estudo direto e objetivo. Explicações baseadas em fé, tradição ou autoridades filosóficas só atrapalham o esforço para entendermos como o mundo realmente funciona. Galileu e Bacon foram contemporâneos, mas suas visões sobre a ciência eram bem diferentes. Galileu procurava leis gerais que podiam ser expressas em linguagem matemática. Com base nessas leis, eram feitas deduções. Nessa abordagem, a experimentação tem um papel menos importante. A ênfase está na descoberta de leis e na sua descrição matemática. Essa abordagem é conhecida como dedução. A partir de uma lei geral, ou seja, de uma lei que rege uma determinada categoria de fenômenos, são feitas deduções para se prever eventos específicos dentro dessa categoria. Por exemplo, se todos os homens são mortais e isso é uma lei geral, então Otávio, que é homem, só pode ser mortal. A dedução parte de uma lei geral para prever casos específicos. Francis Bacon, por sua vez, adota o método da indução. Nessa abordagem, muitas observações de casos particulares são realizadas, e a partir dos dados obtidos com essas observações, faz-se uma generalização, chega-se a uma verdade geral. Por exemplo, após observar que um grande número de aves tem penas, pode-se chegar à verdade geral que todas as aves têm penas. Note que a indução parte de muitos casos particulares para se chegar a uma lei geral. Já a dedução parte de uma lei geral para se prever casos particulares. Segundo Bacon, a ciência não deve se basear em hipóteses, teorias, matemática ou deduções. Não. Deve fundamentar-se apenas nos fatos da observação. Para ele, qualquer pessoa que procure fazer pesquisa partindo de pressuposições tenderá a ver os fenômenos estudados à luz dessas ideias pré-concebidas. Bacon citava Aristóteles como um exemplo disso. Como Aristóteles partia do princípio de que todas as coisas da natureza são governadas por suas causas finais, sua pesquisa acabava confirmando a existência dessas causas finais. Quando trazemos nossas pressuposições para a pesquisa científica, dizia Bacon, estamos trazendo coisas que só existem na nossa imaginação. E em vez de vermos os fenômenos como eles são, surge uma disputa entre os fatos e as nossas ideias pré-concebidas. Bacon desconfia do racionalismo porque ele enfatiza demais as palavras e desconfia da matemática por ela enfatizar símbolos.
Para ele, palavras e símbolos são apenas representações da matéria e não a matéria em si. Confiar em palavras e símbolos seria como se apaixonar por uma imagem, uma ilustração. Para ele, só a observação e o registro direto dos fenômenos podem ser confiáveis. Nenhuma autoridade, nenhuma teoria, nenhuma fórmula matemática, nenhuma crença pode substituir a observação empírica como base segura para o conhecimento factual. Mais tarde, essa abordagem tornou-se conhecida como positivismo. Ótimo. Galera, é o seguinte, só queria até aqui mesmo. Atenção todo mundo, por favor. O vídeo ele é bastante didático e muito informativo. Primeira coisa importante, Galileu e Descartes constituem o que nós chamamos de pensamento racionalista. O que pressupõe o racionalismo? O universo ele pode ser estudado e descrito através de operações matemáticas e fórmulas, como o próprio pensamento cartesiano. Quem assistiu a aula do intensivo na semana retrasada deve ter visto, né? O Descartes, por exemplo, acreditava que através das ideias inatas a gente pudesse formular uma regra do universo. Ora, Francis Bacon se opõe completamente a essa ideia. Primeiro, quem quer fazer uma pesquisa científica não pode vir carregado de preceitos, de preconceitos, de ideias formadas antes da experimentação. Se eu vou para o campo de pesquisa já carregado de supostas certezas que eu já tenho antes de pesquisar, eu induzo minha interpretação. Eu posso recorrer ao erro. Pode ser que eu acerte, mas pode ser que eu já chego carregado de pressuposições, de ideias pré-concebidas antes da experimentação. Então, a ciência moderna, o método científico moderno, de Francis Bacon, parte da noção de que a verdade tem que ser garantida com objetividade, ou seja, sem opiniões particulares, sem visões de mundo pré-concebidas. Então, se você é um cristão e quer já ir para a rua levando as suas ideias de cristão para entender uma certa realidade, muito possivelmente você está induzindo a sua interpretação ao que você acredita. É isso que ele acusou Aristóteles. O Aristóteles acreditava que tudo no universo era governado por uma causa final e todos os seres do universo são dispostos de uma maneira ordenada. Ou seja, o universo ele é uma causa total, uma coisa geral totalmente ordenada, né? Aristóteles, por exemplo, concluía sempre as suas pesquisas com aquilo que ele já achava antes. Então, Bacon, para propor uma ruptura com essa ideia, vai criar o que a gente chama de método indutivo. O que se pressupõe o método indutivo? 4 regras fundamentais. Atenção. Quer fazer pesquisa buscando verdade garantida na objetividade, coleta de informações. O que são isso? Dados empíricos, coletados na realidade. Tipo uma pesquisa que você vai fazer na rua, né? Você vai coletar informações das pessoas. O segundo passo, depois dessa coleta na experiência, ou seja, com dados particulares, né? Você vai colher vários dados, é organizar eles, é separar os dados. Então, eu quero ver, por exemplo, o perfil do eleitor goiano. Vamos usar a eleição como exemplo, porque a gente está perto de eleição, vai ficar fácil de entender. Eu quero pegar o perfil do eleitor goiano. Então, sair na rua e perguntando para as pessoas idade, onde elas moram. Eu quero tirar o perfil. Então, eu vou separar por gênero, por idade, por bairro, por renda mensal. Eu organizei. Formulo hipóteses. Começo a observar, tirar os dados da experiência, começo a observar que a maioria do eleitor goiano, beleza? A maioria do eleitor goiano tem entre 30 e 55 anos. Isso é uma hipótese, né? A hipótese ela é colocada depois que eu coleto as informações, depois que eu organizo elas. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer para comprovar a minha hipótese? Levar para a experimentação prática. Ou seja, no dia das eleições, para ter certeza, de novo fazer a experimentação para ter certeza se aquilo foi regular, se aquilo que eu levantei como hipótese realmente se comprova na experiência, é verdadeiro. Tá claro? No pensamento indutivista do Bacon, é fundamental que um determinado grau de regularidade seja comprovado na experiência.
Beleza? O que isso significa na prática? Vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui na química. A química tem como tese de que a água entra em ebulição a 100 graus Celsius, né, em certas condições. Como é que isso foi feito? Ora, isso só foi possível depois de ter feito centenas de experimentações repetitivas para chegar nessa comprovação, o que a gente chama de regularidade. A regularidade é observar um fenômeno repetidas vezes para que ele realmente seja comprovado. Então, eu olhei uma vez, olhei duas vezes, olhei três vezes, etc, etc. Fui olhando até comprovar que realmente um determinado fenômeno ocorre em certas condições. Isso é o método científico mais radical que se tem. Hoje, a ciência trabalha com a negatividade, a ideia do erro, da falseabilidade, né? Que isso tudo lá no século XX foi muito forte. Agora, aqui, galera, é o início da ciência moderna. Querendo ou não, grande parte do conhecimento científico que a gente tem hoje se baseia nesse tipo de método aqui, ó. Se baseia na comprovação, na verossimilhança, na observação do fenômeno, regularidade, repetição. Veremos na próxima aula, olha bem para minha cara aqui. Veremos na próxima aula que o empirista David Hume vai criticar isso aqui. Vai falar assim, opa, peraí. Para o David Hume, repetir um fenômeno 1000 vezes e ele dar sempre regularidade não é ciência, é hábito. Nós vamos ver na próxima aula que o David Hume vai criticar essa noção de regularidade. Vai crer que é uma espécie de costume. Não necessariamente seja ciência comprovada, é um certo hábito do nossa compreensão. Pois é, Sângela. Essa é a crítica que eles vão fazer, por exemplo, ao empirismo, né, do Bacon. Porque nós, seres humanos, carregamos ideias pré-concebidas do mundo. Bacon acreditava que era possível se despir com tanta objetividade que as características da nossa subjetividade não sejam colocadas. Bacon foi criticado, tá? Pode ficar tranquilo que o Bacon foi rebatido por muitos autores, que vai falar assim, olha, todo cientista, ao fazer ciência, ele já carrega, beleza? Ele já carrega seus elementos subjetivos. Eu concordo com isso. Claro que o Bacon está no século XVII, né? De lá para cá, muita pancada rolou para o cara, viu? Beleza? Ele é o pai, vamos considerar se ele é um dos pais das ideias que o positivismo vai ter, né? E o positivismo é o cachorro mais morto que tem na filosofia. Beleza? O Conte, coitado, apanhou mais do que, sei lá, o Corinthians domingo passado. Beleza? Apanhou mais que o Corinthians domingo passado. Bom, esse exemplo foi bom, gostou, né? Deu certinho. Vamos lá, então? Ai, ai. Teoria dos ídolos. Francis Bacon acreditava que era através do método que se chegava em conhecimento verdadeiro, ok? Através do método se chegava em conhecimento verdadeiro. Então, atenção. Ele chama de ídolos os nossos erros, equívocos. Já deu conta que a gente, às vezes, vai com sede demais num certo pote e, porra, quebra a cara? Você chega muito querendo concluir uma operação matemática rápido, todo empolgado e erra. De acordo com Bacon, há 4 tipos de erros mais comuns na humanidade. Beleza? Atenção todos, que eu tenho pouco tempo aqui, tá? Eu vou passar uns 2 minutinhos aqui da aula, então atenção. Os ídolos da tribo. Ídolos da tribo? Ih, cara, não dá tempo de passar não, mas enfim. É que a reunião fecha automático. Os ídolos da tribo, beleza? São os ídolos constituídos da nossa própria natureza humana. O ser humano, ele erra. O ser humano não tem um cérebro perfeito. Então, é muito possível que a gente tenha dificuldade em certas áreas. Eu tenho dificuldade em física. Você pode ter em matemática. Você pode ter em filosofia. O nosso cérebro, então, tribo significa humanidade, não é perfeito. A nossa própria natureza humana erra. Então, é normal se equivocar. Por isso, a importância de um método que tenha 4 operações consecutivas. Segundo ídolo. Ídolo da caverna. Caverna te lembra do Platão, né?
vai te lembrar das opiniões. Já viu que nossas opiniões não é conhecimento? Opinião e conhecimento são coisas diferentes? Para uma opinião virar um conhecimento, você tem que observar, colocar no método. Então, às vezes, caraca, mano. Mano, isso é uma moto, tá fazendo esse barulho tudo. O Bacon acreditava de que é possível, através das nossas opiniões, errar. Então, às vezes, eu tenho uma opinião formada sobre algo que não é conhecimento científico. Então, os erros baseados em opiniões. Os nossos sentidos podem nos provocar erros, pode nos levar a certos defeitos de opiniões formadas em nós mesmos. Cada pessoa tem uma visão de mundo própria, e essa visão de mundo pode ser equivocada. Agora, ídolos do foro são os ídolos da linguagem. Você já imaginou se eu estou lendo um livro do Francis Bacon que foi mal traduzido? Eu posso estar ensinando vocês errado. Entende? Quem me garante que a tradução foi boa? Por isso, tem muitas discussões sobre traduções no Brasil e em outros lugares do mundo. De acordo com Bacon, a nossa linguagem também pode ser um equívoco. Não é verdade? A nossa linguagem pode ser um equívoco. Porque nós podemos criar uma linguagem muito rebuscada e eu não conseguir comunicar. Tem muito professor que é bom de conteúdo, mas dificuldade na didática para saber ensinar o que é complicado. E isso é um empecilho. Eu passo por isso na filosofia direto. Tentar ensinar um autor muito complexo com uma linguagem simples. Então, a nossa linguagem pode nos levar a erro. Palavras usadas de maneira imprecisa, né? Os sinônimos perfeitamente ansinônimos. Então, erros do conhecimento vindos pela linguagem. Os últimos ídolos são os ídolos do teatro. São os ídolos baseados na autoridade. Você já teve aquela péssima experiência de seu pai virar e falar assim? Você pergunta uma coisa para seu pai e fala assim, cala a boca, eu sou seu pai. Ou então o professor usar da autoridade dele para impor um certo conhecimento? Pois é. Esse é um erro. De acordo com o Francis Bacon, não devemos acreditar em ídolos, tá bom? Devemos basear nossas explicações não em autoridades, mas em conhecimento empírico. Eu vou parar por aqui. Próxima aula eu vou explicar de novo o ídolo do teatro, tá? Porque não deu tempo. Próxima aula eu continuo, vocês me lembram aí, ídolos do teatro. Coloca a observação aí para mim. Pode ser? Aí eu explico o ídolo do teatro para você mais profundamente, tá? Beleza? Beijo. Boa semana, bons estudos. Lê a lista, faz exercícios, tá? É obrigação de vocês.